nós acreditamos que esse aniversário vai virar uma chave na vida de cada filho dessa casa, Pai. Vai virar uma chave na vida dos pastores dessa igreja, Pai. É um tempo, é uma mudança de estação, Senhor. É uma transição de um outro tempo. E nós oramos para que o Senhor se mova nessa noite, Pai. Se mova nesses dias aqui, dias de cumprimento profético, dia de envio, Senhor. Tempo de envio, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh. Aleluia, aleluia. Pode se assentar. Aleluia. Se você puder abrir a sua Bíblia, em 2 Crônicas capítulo 6. Antes de entrar no assunto, eu queria fazer uma introdução em cima do que eu falei à tarde. Quem estava aqui à tarde, levanta a mão. Isso. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: bem-aventurados sois vós, né? Que perseveraste e não negaste o meu nome. É um prazer estar aqui, né? Nós estamos falando, né, sobre a vida de Salomão e sobre a importância de você entender, né, tudo na vida da gente existe aquelas 3 palavrinhas: tempo, processo e propósito. Vamos repetir? Tempo, de novo. Agora só para quem está vivo, tá? 1, 2, 3 já. Tempo, processo. Ressuscitou, né, mano? Ressuscitou. Vamos lá de novo. Então nós estamos entendendo assim, estudando sobre a vida desse homem, que quando você pode até falar assim para mim, fala assim: pastor Dani, mas Salomão terminou a vida não muito bem. Eu não vou dizer que ele terminou não muito bem. Eu vou dizer assim que ele se distanciou do propósito de Deus para a vida dele. Isso é uma decisão pessoal de cada um de nós. Mas é engraçado que quando Salomão se distancia, Deus, ele faz questão de lembrar Salomão. E ele um dia, quando ele fala com Salomão, ele fala assim: se você guardar os meus mandamentos e você andar nos caminhos do seu pai Davi. Então, dentro daquela perspectiva, o êxito ou o sucesso ou o fracasso dele ia depender da paternidade dele, não somente dele ser filho de Davi, mas ele decidir andar nos caminhos do seu pai Davi. Então não adianta a gente ter um pai e não seguir a caminhada daquele pai. E é engraçado, meu irmão, em 2 Crônicas 5, quando eu falo muito sobre isso aqui tem ardido dentro de mim, né? Eu sou pastor local, sou pastor há 30 anos, né? Eu já errei demais ordenando pessoas que não podiam ser ordenadas, consagrando quem não podia ser consagrado. Eu errei muito, eu impus as minhas mãos precipitadamente, muitas vezes por não entender esses valores aqui. E nesses dias a paternidade é uma coisa fundamental para a nossa vida. Você pode perceber que a igreja, quando Deus olha para a igreja, Ele vê a igreja como família. É como Ele diz em Efésios, falei à tarde: nós não somos mais estrangeiros e nem forasteiros. Você não é alguém andando por aí à toa, sem destino. A sua vida tem um destino.
Então nós não somos estrangeiros mais, nós não somos alguém sem pátria, sem origem. Nós somos, como diz as Escrituras, concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Então nós somos a família de Deus. E essa família, você pode perceber que a ideia de Deus sobre a igreja é a ideia de família. É a ideia de família. Quando Paulo, ele diz, saudai os irmãos que estão na casa de Áquila e Priscila, porque a ideia de Deus sempre é a ideia de família. Quando ele diz assim, ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Jesus, nesse sentido, ele não é o nosso pai, ele é o nosso irmão mais velho, porque ele, antes da morte dele e antes da sua ressurreição, ele era o unigênito do Pai, quer dizer, o único filho de Deus. Mas quando ele morre e ressuscita, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8:29, porquanto os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então ele se torna o primeiro filho de Deus, até então único, e hoje ele se torna o primogênito entre nós. Ele é o nosso irmão mais velho. Aleluia. Você está vivo aí? É poderoso isso. Então a perspectiva de Deus para a igreja é família. Então não é uma coisa aleatória. Então quando a gente olha para as Escrituras, eu começo a ver as Escrituras e eu estou na 19ª leitura minha da Bíblia. Meu sogro está na 45ª, e tem um amigo meu, um pastor. Um dia eu estava sentado com ele, fui fazer um casamento, eu não via ele há muitos anos. Aí fiz o casamento, celebrei o casamento, terminou o casamento, sentei na mesa junto com ele na recepção, estamos lá, e ele fez uma pergunta para mim, a queima-roupa, pastor da velha guarda, falou assim: ô pastor Daniel, quantas vezes você leu a Bíblia? Na época eu tinha lido 17 vezes. Aí eu enchi o peito assim, e falei assim: 17. Aí ele olhou assim: só? Aí eu devolvi a pergunta, eu falei: ô meu santo, quantas vezes você leu a Bíblia? Ele falou assim: eu estou na 65ª vez. Então eu amo as Escrituras. E eu aprendi isso com o meu primeiro discipulador, pastor Jorge Luiz Coelho Linhares, um paizão. Pastor Jorge tem hoje 70 anos de idade. Sexta-feira eu estava ministrando em São Paulo. Sexta-feira eu estava em São Paulo, e lá na cidade de Guarulhos. Antes de embarquei no sábado para Fortaleza, e ele me ligou. Ele falou: meu filho, como é que você está? Eu falei assim: nossa, receber uma ligação do Senhor é como receber um presente do céu. Ele foi o primeiro homem que me mentoreou. Eu me lembro de coisas que ele me ensinou. Ele falava assim: meu filho, não inventa a moda, leia a Bíblia e pregue a Bíblia. Segunda coisa que ele falou assim: nunca faça nada que não esteja na Bíblia. Se você vai fazer qualquer coisa, faça respaldado na Bíblia, porque ainda que tenham pessoas que tentem contradizer você, elas não vão ter argumento, porque você está fazendo aquilo que a Bíblia manda fazer. Eu guardei isso. Dali em diante, eu comecei a ser um estudioso das Escrituras, de amar a palavra de Deus. E dentro disso, esse é um tema assim que me inquieta muito, porque em dias modernos, nós vemos aquilo que eu falei à tarde. Hoje assim, a pessoa manda uma mensagem no seu Instagram: se você quer ficar rico, arrasta para cima. Às vezes arrasta para baixo, porque as coisas não funcionam automaticamente. Então atrás de um homem de Deus sempre tem
essas três coisinhas: tempo, processo e propósito. Sempre tem isso. Dentro dessas três coisas, esses homens, no caso de Salomão, o êxito de Salomão, até onde ele andou nos caminhos do Senhor, até onde ele seguiu o caminho do seu pai Davi, isso fez com que ele ficasse no top 1, o primeiro, lá em cima. Eu acho tremendo porque a vida de Salomão, durante esse tempo que ele andou no caminho do seu pai, é aquilo que a gente falou, você percebe? O homem, quando um homem tem um pai, ele tem para onde ele olhar, ele tem a quem seguir. Alguém diz que a formação de um discípulo passa por um processo de 4 etapas. Quando você vai formar um desses, vem cá, Naná. Já pensou, você sobe isso aqui, cai aqui. Pense nisso. Alguém disse que é um processo de 4 partes. Essa pessoa anda, lembra quando Jesus vai formar os discípulos, ele fala assim para Pedro, quando ele se encontra com Pedro lavando as redes, ele fala assim: Pedro, venha após mim, e eu te farei um pescador de homens. Pedro começa a andar atrás de Jesus. Se você olha o Evangelho de Lucas, Jesus cura o homem da mão mirrada. Jesus cura e Pedro está vendo, o tempo todo vendo, o tempo todo observando, o tempo todo ouvindo, o tempo todo aprendendo. E alguém diz que a primeira fase da formação de alguém, de um pai, um filho, ou de um discípulo, um discipulador, e eu acho que a gente pode dar um upgrade nisso: eu vou fazer e você vai me observar. A primeira parte é da observação. Ele olha e eu faço, ele olha e eu faço. Enquanto eu estou fazendo, ele está me olhando. Enquanto eu estou fazendo, ele está me observando. Segunda etapa, ele diz assim: agora eu faço e você me ajuda. Eu estou fazendo, ele vai me ajudar a fazer. Terceira parte, agora você vai fazer e eu vou te ajudar. Ele vai fazendo e eu vou ajudando ele, vou alinhando ele, ajustando ele. E a terceira fase, você vai fazer e eu vou te observar. Posso ouvir um amém? Aí você percebe, é simples isso. Quando nós não temos um legado de um pai sobre a vida da gente, você não teve para quem olhar, você não teve quem observar, e você não pode revelar e refletir aquilo que você não tem. Lembra quando Jesus fala: o filho, quem vê o filho vê o pai. Então, quando você olha para a vida de Jesus, ele diz: eu e o pai somos um, porque há uma junção, não é nem mais o pai e nem mais o filho, é uma só coisa. O pai é o filho é o pai. Obrigado, pastor. Quantos entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Aleluia, aleluia. Isso é legado geracional. Você pode perceber, estudando as escrituras, já estou fugindo do que eu mandei lá já. Você pode perceber que nas escrituras, Deus, ele dá um propósito para um homem. Qual é o propósito que ele deu para o homem? Abraão. Um dia ele pega Abraão e fala assim: Abraão, sai agora da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu vou te mostrar. O que Deus deu para Abraão? Um destino. Deu um propósito. Abraão, com 75 anos de idade, o que ele fez? Ele sai da casa do pai, da casa da mãe, sai da família, pega a sua mulher Sara e vai em direção à terra prometida. E a Bíblia diz que Abraão anda na terra prometida como estando andando em terra alheia.
A Escritura diz que Abraão não entrou na terra prometida. Abraão saudava a promessa. Mas você percebe? Toda promessa tem um tempo. Tem coisas que não é para mim, é para os meus filhos. Não é para uma geração, é para outra geração. Qual a responsabilidade de cada geração? Levar o legado. Aí um dia Deus aparece para Abraão e fala assim: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Pare para pensar. Abraão não estava simplesmente, pense nisso, quando Deus chama Israel, Deus não chamou Israel, não escolheu Israel, pegou no mapa assim: Israel é meu. Não! Deus gerou Israel a partir da fé de um homem. Mas você percebe? O cumprimento da grande nação não foi em Abraão, mas foi dado a Abraão. Todos os outros patriarcas, o cumprimento daquela promessa vai passando de pai para filho. Abraão gera Isaac, Isaac gera Esaú e Jacó. Mas o filho daquela promessa não era Esaú, era Jacó. Mas é geracional, de pai para filho, de pai para filho. Então Abraão recebeu um propósito, mas é de pai para filho. O Evangelho chegou até nós por causa disso. Porque Jesus, ele morre, ressuscita, dá uma missão para os 12, e ele fala assim para os 12: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Por que o Evangelho chegou até você? Por que o Evangelho chegou até o teu coração? Legado geracional. Eles ensinaram outros, geraram outros filhos, que geraram outros, que geraram outros, que geraram outros, que foram gerando outros e gerando outros. É assim que funciona, na Bíblia é assim. E tudo só tinha um objetivo, um destino: a terra prometida, Canaã. Até hoje, a briga em Israel dos países muçulmanos que estão em torno de Israel é tomar posse daquela terra que Deus prometeu dar para Abraão, e ninguém tira deles, que é uma promessa de Deus. E você pode perceber, a história bíblica é sempre em torno da terra, permanecer na terra. Isso é de pai para filho. Quando Moisés, ele vai passar a bola para Josué, ele vai orientar Josué, ele fala assim para Josué: Josué, quando você entrar na terra que o Senhor prometeu dar aos nossos pais, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Então ele tem um propósito: ame a Deus, busque a Deus de todo o coração, fala de uma coisa intensa, não é verdade? De uma coisa que intensa, não é uma coisa mais ou menos, é um culto intenso, que arde, que queima. E ele diz: inculca isso nos teus filhos. É geracional. Ao levantar-se, inculca nos seus filhos. Andando pelo caminho, inculca nos seus filhos. Ao sentar-se, inculque nos seus filhos. E ao deitar-se, inculque nos seus filhos. É geracional. É a responsabilidade do pai com o filho. Sempre é assim. O próprio estabelecimento dos reis em Israel é geracional. E todos eles, o sucesso ou o fracasso estava intimamente ligado: siga o conselho do pai, ouça o teu pai. Salomão, quando escreve Provérbios, um dos primeiros capítulos do livro de Provérbios,
assim: ouve o conselho do teu pai, e não esqueça o conselho da tua mãe, porque eles serão diadema de graça sobre a tua cabeça. E ele diz assim: quando os pecadores virem te seduzir, não consintas. Quando eles disserem para você: vamos, embosquemos e roubemos eles, e teremos toda sorte de riqueza, eles dizem: filho meu, não vai não, porque eles estão espreitando a sua própria vida. Fala assim: se eles estão espreitando alguém, eles vão ser espreitados. Você compreende o que eu estou dizendo? O conselho de Salomão sempre é um conselho de um pai para um filho. Ele, quando chega, fala para os jovens, no livro de Eclesiastes, ele fala assim: jovem, eu fui jovem e hoje eu sou velho, e eu percebi que tudo é vaidade. E ele fala assim: eu tive tudo que o dinheiro podia comprar, eu tive casas, e eu bebi todo tipo de vinho e de bebida. Sabe que ele usou todo tipo de droga, lista e lista, fez todo tipo de sexo, tudo quanto é jeito. Teve 300 mulheres e mais de 700 concubinas. Pensa num garanhão. Tendo uma vida sexual regular diária. Ele ia ficar 3 anos sem repetir mulher. E ele viveu isso. E ele diz assim: fui jovem, hoje eu sou velho, e vi que tudo é vaidade. Aí ele olha para o jovem e diz: jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, como eu vivi. Ele falando, e você diga: não tenho neles prazer. O Evangelho, a pregação do Evangelho, a igreja, é sempre baseado nisso. Não tem nada pronto na igreja, nunca está pronto. Você percebe? Davi queria construir a casa de Deus. Ele comprou a eira, um lugar para levantar a casa. Davi comprou. Mas ele não pôde construir. Quem que decidiu construir? Seu filho. E Salomão fala assim: sabe por quê? Porque o filho não faz nada dele mesmo. Ele não é independente. Ele só faz aquilo que ele vê o pai fazer. Ele vai pisar onde o pai pisou. Ele vai andar onde o pai andou. Sabe, irmão, Deus está levantando uma geração de filhos que honrem os seus pais. Eu estou falando para uma igreja que ama os seus pais. Esse é o caminho de Deus. É o caminho do Senhor. Sabe, irmão, Davi, Salomão, em 2 Crônicas 6:6, diz assim, ele dizendo: eu escolhi a Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome. Escolhi a Davi para chefe do meu povo Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Você percebe que o desejo de Salomão era o desejo do pai. O que queimava no coração de Salomão era o que queimou no coração de seu pai. Ele não queria fazer nada, ele não queria ser original. Sabe o que é ser original? Independente. Ele falou assim: eu quero seguir o passo do meu pai. Eu só quero isso. No capítulo 7, no verso 17, Deus fala com Salomão: quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres
segundo tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Também confirmarei o teu trono, Salomão, o trono do teu reino, segundo a aliança que eu fiz com o teu pai Davi. Ei. A rebelião é fruto de quem não quer ser filho. A independência é fruto de quem não quer ser filho. E essa é uma geração que tem se levantado nos nossos dias, que às vezes por falta de um referencial, presta bem atenção, o pastor da sua vida é o pastor Gilson, pastor Nanado e essa equipe linda, Gabriel, quem que é? Helder, Danilo, são meninos preciosos demais. Mas você percebe, às vezes a pessoa, pela falta de um pai, ela fica procurando na rede social para seguir alguém, a voz de alguém, a palavra de alguém que não te conhece, que é pastor de título, que não tem um rebanho, tem centenas e milhares de seguidores, mas não tem rebanho. É pai de todos e não é pai de ninguém. Ouça isso, meu irmão. É uma coisa que preocupa a gente. Alguns de nós aqui ouvem mais uma pessoa dessa do que a voz que fala ao seu coração, que chora pela tua vida, que ora por você constantemente. E isso é muito sério. E fica uma geração sem identidade, que a identidade é dada pelo pai, é entregue pelo pai. É quando você anda pelo pai. Aí você fala assim: pastor Dani, mas eu não nasci nessa igreja. Não tem problema. Não tem problema. Porque às vezes a pessoa está aqui, mas não se sente filho. O filho legítimo, a condição do filho legítimo, o filho legítimo não escolhe de quem ele quer ser filho. Ele é filho e pronto. Não é verdade? Não é verdade? Você não escolhe o pai, é teu pai, é teu pai. Mas o filho adotado é diferente. O status da adoção é totalmente diferente. O pai, ele tem que aceitar aquela pessoa como filho, e aquele filho tem que aceitar a condição, ele tem que aceitar o pai. Eu te aceito, eu me submeto. E a Bíblia diz que nós não somos filhos legítimos de Deus, nós somos filhos por adoção. Então a gente tem que aceitar essa condição, decidir ser filho. É uma transição essa. Decidir ser filho da casa. O filho tem liberdade da casa, o bastardo não tem. O bastardo quer a promoção, o filho quer a presença. O bastardo quer a promoção, ele quer um lugar. O filho não. O filho, aonde o pai coloca ele, o filho vai ser. Ele é filho, aquilo é dele. O bastardo não aceita qualquer coisa. O filho aceita a correção. O bastardo acha que a correção é que o pai está rejeitando ele, reprovando ele. Na verdade, a reprovação não é rejeição. Mas quem não entende isso? Filho bastardo, filho sem pai. Aleluia, aleluia. Na nossa relação com Deus é a mesma coisa. Quem é filho
a Bíblia diz assim que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que somos filhos de Deus. Quem é filho sabe que é filho, tem certeza que é filho de Deus, não tem dúvida. O ano passado eu tive um infarto. Gilson me ligou e falou: "Que foi?" Quase fui. Mas a coisa mais interessante, irmãos, eu não tive medo nenhum. É uma dor aqui terrível. Eu nunca senti aquela dor. Eu já tomei tiro entra, você nem sente, só sente o calor, queimado no negócio. Já sofri acidente de moto, de carro, tive fratura de tíbia, de fêmur, de malelo, de braço, costelas assim, perdi a conta, porque eu praticava motocross. Verdade, Highlander, a ressurreição e a vida. Verdade, eu tive tuberculose, hepatite. Meus irmãos, eu acredito assim, eu não sou calvinista, mas eu sou eleito, eu tenho certeza. E eu conheço um pastor aqui em Fortaleza que ele é mais eleito do que eu. Porque ele assim, ele tomou um tiro na cabeça. Ele era representante, pastor Elton, lá da comunidade Adora. Ele era representante de produtos De limpeza. odontológicos, né? Não. Antes disso. Ele trabalhava numa empresa que vendia produto para dentista, e ele entrou esperando ser atendido lá para vender o produto dele e tal, fazer uma. E entrou os marginais, botaram ele no chão assim, e pau, deram um tiro na cabeça dele. Tomou um impacto, pagou. E quando levantou, estava o projétil amassado na testa dele. Eu falei: meu filho, você é eleito. Pelo amor de Deus. Diz que ele, uma vez, o médico cortou numa cirurgia, ele cortou a veia femoral, a artéria femoral dele. Ele é eleito. Ele tem câncer nos ossos. Ele fez inúmeras cirurgias. Capotou o carro. Oi? Capotou o carro. Pensa o Highlander, a ressurreição e a vida, parte 2. Verdade. Você entende o que eu estou dizendo? Agora, onde que eu estava mesmo? Você está rindo, né? Mas eu estou falando sério. Tudo bem, vamos em frente. Então, quando eu penso nisso, eu estou tentando aqui não ser tão. Ficou feio o negócio agora, né? Onde que eu estava? Do infarto. Sabia que. Vem cá, varão. Merece uma oferta, vem cá. Obrigado, viu, querido? Queria você com minha memória ativa, que a minha tá. Então, quando eu tive aquela dor, eu estava sozinho em casa, e de repente, falei: vou morrer. Eu tinha certeza que eu estava morrendo. Eu não conseguia, a dor era tão grande que eu não conseguia levantar para pegar um celular e chamar, pedir ajuda. Não conseguia, e fiquei lá. E aquela dor foi embora. Eu fiquei passando mal ainda. Mas engraçado, eu tinha certeza, se eu fosse aquela hora, eu estava salvo.
Aleluia. A nossa condição de filho de Deus, mas a nossa relação como igreja, ela também é baseada em filiação. Paulo chama Timóteo de meu verdadeiro filho na fé, porque é importante isso. Tudo que eu sou hoje é por causa que eu tive pai que me deu destino, que me corrigiu quando eu precisava ser corrigido. E é engraçado que não tem como, quando chega no capítulo 8, verso 12, olha que coisa tremenda. Salomão, tudo que Salomão carregava dentro dele, tudo que ele tinha dentro dele, era fruto do pai. Olha o que ele diz, verso 12: então Salomão ofereceu holocausto sobre o altar que tinha edificado ao Senhor diante do pórtico. Aqui ele está construindo a casa, ele acabou de construir a casa de Deus, e ele ia recorrentemente, diariamente, oferecer o holocausto ao Senhor. Mas olha o que diz o verso 13: e isto segundo o dever de cada dia. E ele diz, conforme o preceito de Moisés. Então ele tem um norte. Ele está fazendo, eu não estou fazendo uma coisa aleatória, eu estou fazendo algo segundo a palavra de Deus, segundo a lei de Moisés. E diz assim: nos sábados, nas festas da lua nova, nas festas fixas, 3 vezes ao ano, festa dos pães asmos, a Páscoa, na festa das semanas, que é a festa de Pentecostes, no final dela, e na festa dos tabernáculos. Verso 14: também segundo a ordem de Davi, meu pai, dispus os turnos dos sacerdotes nos seus ministérios, como também os dos levitas, para os seus cargos, para louvarem a Deus, servirem diante dos sacerdotes, segundo o dever de cada dia, e os porteiros pelos seus turnos à porta. Para tal era a ordem de Davi, o homem de Deus. Então Salomão não está querendo ser original em nada, ele está simplesmente querendo seguir a ordem de Davi, seu pai. Segue o plano, segue o destino que o pai deu. Essa transição, isso que eu estou dizendo, só é possível quando nós temos duas coisas. Nós temos uma geração que passa o bastão para a geração nova, uma geração que entende que ele precisa entregar o legado. Pare para pensar nisso. Quando nós nos tornamos líderes, que é indispensável, significa que o nosso papel de liderança não foi bem cumprido. Estava falando com os meninos ali como é que vocês chamam aquela sala? Sala de combate, de estratégia. É essa aí. Uma sala bacana ali, viu? Puxa vida. Aí existe uma responsabilidade. Muitos reis da Bíblia erraram porque eles não sabiam a hora de parar e não sabiam para quem passar o legado dele. Ele não preparou o caminho. Às vezes esse conflito de quem não sabe a hora que tem que parar é engraçado, e ao mesmo tempo tem o conflito de um filho que não sabe o tempo dele, não sabe a hora dele, não sabe, ele não tem uma visão correta dele mesmo. Vou dar um exemplo disso que já falamos aqui. O filho pródigo sabia gastar dinheiro? Sabia. Mas sabia ganhar dinheiro? Não. Sabia guardar dinheiro? Não. Mas ele achava que sabia, ele tinha certeza que sabia. É a maldição de um filho rebelde, quando ele não tem condição, mas ele acha que tem. Ele não sabe fazer, mas ele acha que sabe.
Ele não tem condição nenhuma, não está preparado, mas ele acha que está preparado. Então, quando acontece isso, ele vai usurpar, ao invés de esperar o tempo dele. Quer ver um exemplo disso? Davi soube fazer a transferência geracional de um pai para o seu filho Salomão. Por quê? Porque Davi foi ungido rei no 3º ano do reinado de Saul. Ele já era rei, mas ele foi estabelecido como rei. É uma diferença entre você ser chamado e você ser estabelecido. Ele foi estabelecido na morte de Saul, 37 anos depois. Lembra? O tempo, o propósito, o processo e o propósito. Ele passou pelo processo, aleluia, gente. Foi moído, testado em todos os níveis pelo rei, perseguido pelo rei, injustamente, e aguentou firme. Um líder que não sabia como fazer isso. Saul era um líder complicado. O filho de Saul tinha mais bom senso, Jonatas, do que o próprio Saul. Que Jonatas reconhecia a autoridade de Davi, reconhecia o ministério de Davi. Saul não. Na verdade, Saul tinha medo. E eu quero dizer uma coisa para você: ainda que alguém não reconheça o seu chamado, por alguma razão, e a gente fala, estão me sabotando. Tá não, Deus está te guardando, Amém. e está te escondendo para o tempo. E eu acho tremendo isso, que o filho tem que saber o tempo dele, o filho tem que saber a hora dele, o filho tem que ser projetado. Uma coisa é ele ser chamado, uma outra coisa é ele ser estabelecido. E ele tinha que ser estabelecido por alguém. Quem ia estabelecer ele? Deus. Morre Saul. Quem foi levantado como rei? Davi. E Deus, quando fala de Davi, achei homem segundo o meu coração. Achei a Davi, homem segundo o meu coração, que cumprirá toda a minha vontade. Aleluia, aleluia, meu irmão. Quando a gente entende o tempo, o processo e o propósito, a gente vai ler no livro de Atos, quando diz assim, que Davi serviu a sua geração conforme o desígnio de Deus. Ele serviu, tem tradução que diz assim, Davi serviu no seu tempo a sua geração conforme o desígnio de Deus. Não estava nem depois e nem antes. A gente que se adianta. Então nós temos duas coisas: o pai que tem que saber reconhecer o status do filho e projetar o filho no tempo dele, e o filho que tem que aceitar antes disso a sua condição de filho, para ser mentoreado, cuidado, orientado pelo pai, esperando o tempo dele. Esse tempo que você tem que passar é o processo. Você tem que esperar. Ao invés de achar que o seu líder ou o seu pai espiritual está te reprovando, ele só me dá peia. Não, ele está te formando, ele está te protegendo. Que a Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama e açoita o filho que recebe. Eu fui um pai muito rígido, irmãos. Minha filha mais velha tem 28 anos, meu filho do meio tem 26 anos e a minha filha caçula tem 19 anos. Pare para pensar, eu nunca briguei com filho para corrigir filho. Sabe aqueles meninos que quando você vai apanhar, o menino planta aquele escândalo, parece que estão matando, nem pôs a mão nele e sai correndo na casa. Comigo era diferente. Lá em casa a gente tinha uma vara
que era uma taca. Lembra aquelas réguas antigas de madeira, parecido com aquilo? Era uma taquinha e ela tinha um nome: Chiquita. Ungida, ou vara ungida. Fiz a campanha lá na igreja. Falei um mês inteiro sobre disciplina de filho, como educar filho, aquela coisa toda. Aí quando chegou na hora da vara, no dia da vara, eu peguei um monte de vara de marmelo, ungi as varas tudo, e falei: cada pai pode levar, vai funcionar. Nunca lutei com eles. Pegue a vara lá, pega a Chiquita lá. Você vai bater em mim, pai. Com muito amor, querido. Põe a mão na parede. Aí virava na parede. Você vai bater aonde? Falei assim: no bumbum. É o lugar mais macio. Lá em casa, todo mundo avantajado. É o lugar mais. Falei assim: não vai sentir nada, filho. Aí dava lá. E eu sempre batia 3. Uma no nome do Pai, uma no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Sempre. Para ficar na palavra. Ficava na palavra o negócio. De vez em quando escapava uma quarta varada. Você deu 4? Eu falei: essa é no meu nome. Eles não morreram. Mas isso gerou caráter neles. Eu nunca mandei eles tirar dízimo de salário. Eles fazem porque aprenderam. E eles nunca deixaram de me amar porque eram corrigidos. Mas você percebe, cara, quando a gente percebe que Salomão foi formado pelo seu pai, a própria disposição da adoração dentro da casa de Deus, ele observou duas: a lei de Moisés e a ordem do meu pai Davi. O pai já era morto, o pai não existia mais, Davi havia morrido, mas ele carregava o legado do pai, ele lembrava das palavras do pai. Então é aquilo que eu falei, é muito mais do que o reino que ele recebeu do pai, é o que ele aprendeu com o pai, foram as lições. Se Salomão conseguiu, não é assunto para hoje, é para amanhã de manhã. Se Salomão conseguiu, no primeiro dia de reinado dele, oferecer 1000 sacrifícios, subiu ao altar de Deus e ofereceu 1000 bois. Pensa nisso, 1000 bois, uma arroba de boi. Quanto que tem uma arroba de boi? Um boi hoje, quantas arrobas tem? 16. Qual é o preço de uma arroba? R$300. Sério? Pô, aumentou, pô. Pelo amor de Deus. E tem que orar pelo Brasil, gente. Não vai ter churrasco esse ano não, desse jeito. Quantos bois ele ofereceu? Vamos pensar. Um boi tem 16 arrobas, ok? Vezes R$300, quanto que dá, Gabriel? Fala para mim, eu sou advogado, eu não sou matemático. Fala. Quanto que é? 4.800. Quantos bois Salomão ofereceu? Quantos? 1000. Em dinheiro, foi quanto? Quase 5 milhões. Você entende? A gente às vezes não entende. Por que um homem vai tão longe? Lembra do processo? Por que Deus abençoa tanto um homem e não abençoa outros? Porque tem gente que é mais generoso
E não é do que ele coloca, que a oferta que você que deposita no altar, não é medida pelo que você põe, é pelo que fica com você, é pelo que retém. Quanto ficou na sua mão? É como que você vai medir, é generoso ou não é? Então tudo depende disso. E Salomão aprendeu isso com o pai. Lembra quando Davi vai comprar a eira de Ornã? Alguém falou assim: não, eu pago. Davi fala assim: não, eu não darei nada ao Senhor que não me custe alguma coisa. Era a eira de Ornã, aonde Salomão construiu a casa de Deus. Deus falou com Davi e Davi foi lá e pagou, tirou dos seus tesouros. É por isso que tem pessoas, e Salomão, ele vira esse cara por causa do pai, ele viu o pai fazendo. Dá para imitar um cara desse. Agora, alguns líderes e alguns pais, não dá para imitar. Não dá. É por isso que eu queria que você pudesse entender. Nós estamos exatamente num tempo de transição. Essa geração é chamada geração Y. A minha é a X. Só que a marca da minha geração, segundo alguns especialistas, honra o legado, obedece o legado. Homens da minha idade, pastor Cirilo e essa turma, a gente foi mentoreado, sabe por quem, irmão? Pastor Jorge Linhares, Márcio Roberto Vieira Valadão. Pastor Márcio tem mais de 70 anos. Essa geração atual não gosta de pressão, não gosta de cobrança, não gosta de processo, tudo fast food, tudo rápido. O culto tem que ser rápido, a adoração tem que ser rápida. Ele passa a noite toda no Instagram, fuçando a vida mentirosa que esse povo tem, que é tudo fake. Tem gente que no culto, chega no culto, tá aquela, não, aqui tem uns caras que, pelo amor de Deus, aí chega no culto, tá lá, aí ele resolve tirar uma selfie, na igreja, na church, cabra mentirosa. Porque é uma geração assim, ela tem dificuldade de relacionamento com os pais. Estava lá no Mandara, lá tinha um menino na casa do lado, assim, lá no condomínio. Menino, papai! E o pai gritava: que é? Eu falei: gente, isso é um modelo novo de comunicação. Sem respeito, sem honra. Ei, isso me leva a entender uma coisa sobre transição geracional. No livro de 2 Crônicas, capítulo 21, diz assim: era da idade de 32 anos, esse é um rei de Israel, começou a reinar e reinou em Jerusalém 8 anos. E diz assim: e foi-se sem deixar de si saudades. Então imagina um líder, um rei que morre, e quando ele morre, todo mundo fala assim: ai, graças a Deus, ô canguiça, ô encrenca, esse filho do cão foi embora. Olha só, o cara morre
e ele vai sem deixar saudades. E ele morre sem deixar saudades. Sabe o que é isso, irmão? É um pai que não deixou nada para ser lembrado. Ele não fez nada digno para se escrever num livro, ou fazer uma biografia. Ele não construiu nada que mereça ser reconhecido pela eternidade. Sabe alguém? Foi, graças a Deus, ninguém lembra dele. Você quer ser lembrado assim? Pastor Gil só vai morar em São Paulo e vai estar aqui todo mês. Aí fala assim: não vai fazer não? Não valeu não. 1, 2, 3. Mas tem o Naná, tem o Danilo, tem o Gabi, o Helder. Aleluia, aleluia, irmãos. Por quê? Olha que coisa linda, uma pessoa que deixa saudades. E eu acho tremendo, irmão, que como é importante o legado. Por quê? Irmãos, um dia o apóstolo Paulo chegou na cidade de Efésios, lá no livro de Atos, capítulo 20. Aí ele chega na cidade, encontrou 2 malucos lá, e alguém pregando a palavra de Deus, e ele faz uma pergunta para eles. Fala assim: vocês foram batizados com o Espírito Santo quando cresce? Qual foi a resposta deles? Não sabemos, nunca ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Aí ele fala assim: então que batismos vocês foram batizados? Qual é a resposta? Batismo de João. Agora, pare para pensar, irmão. O João já havia morrido, mas a mensagem dele ainda falava. A mensagem dele mexia com as pessoas. Você consegue compreender isso? Isso é um legado. O batismo de João. Meu irmão, após a sua morte, a mensagem dele ainda falava. Já era morto, como os ossos de José. Quando José morre, ele deu ordem aos ossos dele. Qual era a ordem dos ossos? Eu quero que os meus ossos sejam enterrados na terra que Deus prometeu dar aos nossos pais. Quando Moisés sai do Egito, a Bíblia diz: além de toda a riqueza que ele levou, que ele construiu no Egito e ganhou no Egito, ele levou consigo também os ossos de José. Olha só, o José era morto, mas os ossos dele falavam, gritavam, era uma mensagem. Eles seguiam os ossos de José, eles olhavam para os ossos de José e diziam: Deus prometeu nos dar uma terra. É isso. Homens como Gregório. Um dia encontrei o Gregório, eu tinha cabelo grande, sabe, gente? Aqui assim. Eu fiquei 5 anos sem cortar cabelo. Fiz um voto. E eu trabalhava na Assembleia Legislativa. Eu pregava de final de semana. Eu era pastor da Lagoinha, tudo. Pregava no final de semana, viajando, ministrando. E eu, às vezes, eu tinha que sair de onde eu estava, pegar avião e ir direto para o trabalho, na segunda-feira. Aí eu encontrei numa segunda-feira o Gregório no aeroporto de Vitória, lá no Espírito Santo. Aí encontrei o Gregório. Quem conhece o Gregório aqui? Ótimo, então vocês vão entender. Aí o Gregório falou: ó, Daniel, o seu cabelo era tão fera, cara. Cara, você com esse terno, você parece um religioso, cara. O Gregório, estou indo para o trabalho, mano.
Ó, cara, você pode ir para o trabalho, mas você podia ir mais pentecostal, cara. Um legado. Legado do Gregório, paixão. Quando a gente queria trazer alguém para tirar tudo fora do normal, traga o Gregório. Ele ia zoar legal. Quando ele partiu para o Senhor, eu estava ministrando lá na Igreja da Paz em Santarém, dia 27 de janeiro. Eu lembro como se fosse hoje, porque naquele ano eu estava fazendo 27 anos de casado. Tem 4 anos isso. E eu estava ministrando a conferência da família na Igreja da Paz no dia 27 de janeiro, celebrando 27 anos de casado. Então eu lembro muito dessa data. E eu falando com o Cirilo, né? Aí o Cirilo ligou: Dani, você vai? Eu falei assim: eu não consigo chegar lá, porque eu estava em Santarém e eu não ia conseguir. Aí passou, liguei. Aí o Cirilo me ligou: e aí, como é que foi lá? Eu falei: cara, tinha um monte de discípulos do Gregório orando para ele ressuscitar. Eu falei, aí eu fiz uma brincadeira com ele. Eu falei: Cirilo, imagina o Gregório ressuscitar no velório dele. Ele falou assim: quem está falando? Eu falei assim: ele levanta e fala: cara, quem é o responsável que me tirou da presença do Pai, cara? Quem é o cara que me trouxe de volta para essa terra? É verdade. É a cara dele. Mas o que é isso? É um legado. Ele morreu e deixou saudades. Faz falta. Leonardo Ravenhill, Enéas Tonini, Billy Graham, Kenneth Hagin, aquela mulher, como que era? Catherine Kuhlman, pelo amor de Deus, gente do fogo, chapada, quando vai deixa saudades. Mas sabe, irmãos, João Batista era tão assim que os discípulos de Jesus chegavam para Jesus e falavam assim: Senhor, ensina-nos a orar. Olha, eles pediam para Jesus, assim como João Batista ensinou os seus discípulos a orar. E Jesus fala assim: quando vocês orarem o Pai, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. A morte de uma pessoa dessa, quando ela não deixa saudades, além de não ter significado algum, ela traz alívio e libertação para quem fica vivo. Então é importante a gente trabalhar durante toda a nossa vida para deixar um legado para os nossos filhos. Os nossos filhos lembrarem de nós com saudades. A igreja lembrar de você com saudades, de alguém que deixou alguma coisa, que plantou alguma coisa. Esse tipo de gente que vai, ele finaliza a sua vida sem honra alguma. Ele finaliza a sua vida sem honra. Por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque esse rei, quando morreu, ele foi impedido de ser sepultado no sepulcro dos reis de Israel. E a Bíblia diz que ele foi sepultado não no sepulcro dos reis, e sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis.
compensação, meu irmão, tem um homem na Bíblia, um sacerdote chamado Joiada. Joiada, ele foi sacerdote no tempo do profeta Jeú. Quando Jeú ele exterminou todos os descendentes da casa de Acabe, por causa dos pecados da casa de Acabe, a mãe, e ele matou um desses reis, e a Bíblia diz assim: apesar de Amazias ser um descendente de Davi, ser um descendente da casa de Judá, ele seguiu os pecados da casa de Acabe. Olha que loucura! Ele tinha uma referência boa, ele preferiu seguir o que é ruim. Ele tinha um pai que chamava-se Davi, mas ele preferiu seguir o pecado dos pais não, da casa de Acabe. E Deus estava tão indignado que ele resolveu destruir e matar todos os descendentes de Acabe, inclusive Jezabel. Quando ele mata todo mundo, a mãe de Acasias era uma mulher chamada Atalia. Atalia, ela entrou dentro do palácio e matou todos os descendentes de Judá. Agora, todos os reis, os príncipes, que eram descendentes de Judá. Agora, pare para pensar, meu irmão, o que acontece numa situação dessa? Matou todos os descendentes de Judá, quer dizer, Jesus não teria nascido. O sacerdote Joiada foi lá e pegou um dos filhos, chamado Joás. Pegou aquele menino, escondeu aquele menino na casa do Senhor. E Joás ficou escondido na casa do Senhor por 7 anos. Aleluia, aleluia, meu irmão. Ainda que o diabo tente matar o propósito de Deus, ainda que o diabo tente matar o plano de Deus na sua vida, Deus vai esconder você na casa dele. O rei Joás podia estar dentro da casa de Deus 7 anos, se sentindo esquecido por Deus, esquecido por todos. Mas ele não estava esquecido, ele estava escondido para o tempo. Aleluia. Estou possuído hoje, gente. Esse menino hoje, verdade, estou sentindo tanta presença de Deus. Oh, ao contrário, Joiada guardou o menino, discipulou o menino. O pai do menino tinha morrido, que era o rei Acasias. Ele morre, Joiada mentoreou esse garoto e cuidou desse garoto a vida inteira. O dia que Joiada morreu, sabe o que aconteceu, irmão? Joiada não era rei, ele era um sacerdote. O tempo passou e Joiada envelheceu e morreu em idade avançada. E tinha 130 anos quando faleceu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os grandes reis, porquanto havia realizado o bem para todo o povo, especialmente para a casa de Deus e para a sua casa. Ei, um homem que é lembrado na morte, que é honrado na morte. Tem coisa que é difícil fazer sepultamento de gente que não vale nada. Então estamos aqui, vamos orar pela família, porque pelo finado não dá.
Verdade. Tem gente que não dá para falar bem. Você vai falar o quê de uma encrenca daquela? Mentir. Terceira coisa que é importante, que quando você pensa em transição geracional, você vai ter sempre um ministério e uma liderança com longevidade de dias. Todo mundo que decide não querer ter pai, e os reis de Israel, quando se rebelavam contra Deus e contra a palavra de Deus e contra o seu pai Davi, o legado do seu pai Davi, sabe o que acontecia? O reinado deles era de tempo curto. Ao invés de ter longevidade, os dias eram abreviados. E eu quero que você entenda, sabe, irmão? Deus está levantando uma nova geração de líderes e pastores no Brasil. Vou repetir, Deus está levantando uma geração de líderes e pastores no Brasil. Uma nova geração, gente que tem coração de filho. Quando eu olho para o Nanado, a doçura desse menino, sempre foi assim. Simples. Danilo sentado lá com a gente, conversando, com fome da palavra. Então Deus está levantando uma geração, mas essa geração, ela tem que ter filiação, tem que ter pai, tem que ter ninho. Lembra quando a Bíblia diz no Salmo 84, o pardal encontrou o quê? Casa, mas a andorinha encontrou o quê? Ninho. Porque o ninho é lugar de origem, é onde nasce. Aleluia. O ninho é lugar de transformação, porque o passarinho nasce, aquele bichinho feio, parece um demôniozinho. Meu neto nasceu, tinha cara de joelho. Falei, filha do céu. E eu falava assim com a Neiva, assim, bem, será que ele vai ficar bonitinho? Eu fico imaginando quando eu nasci. Olha o nariz do menino. Quando abriu assim, gente, esse menino entrou na fila do nariz 10 vezes. O que é isso? Mas quando eu penso nisso, sabe, irmão, Deus levanta essa geração poderosa de jovens apaixonados, que tem força, que tem vigor. O Brasil é uma igreja de jovens. A maior parte de vocês aqui são jovens. Tem uns igual eu, 2 ou 3 ou 4. E a gente vem para a igreja, vem assim, né? Com medo de pegar Covid. Mas eu quero que você pense nisso. É uma geração muito poderosa. E esse é um momento de transição. Essa igreja está passando por uma transição muito boa. Se a gente pensa nisso, meu irmão, pensar nessa transição, leva a minha geração, entender que a continuidade da igreja depende da gente preparar lá na igreja onde eu sirvo lá como apóstolo lá na igreja, sabe? Lá na igreja nós temos uma equipe de 40 pastores. Trabalho, gente. Treiná-los. A maior parte deles tem 33 anos, 30 anos, 29 anos. A maior parte deles. E eu tenho assim, o foco nisso. Saber identificar essa geração.
potencializar a próxima geração, saber identificar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres aqui dentro. É um desafio isso, e faz parte da transição, identificar e potencializar, e dizer, vai, porque ao mesmo tempo que o ninho, não é isso, o ninho é lugar de origem, o ninho é lugar de transformação, mas o ninho chega a um determinado momento, que a mãe pássaro, ou pássara, ou sei lá o que, eu não sei que pássaro que é, andorinha, né? A mãe andorinha, ela começa a empurrar ele para fora. Ele não quer sair do ninho, não é verdade? O ninho é quentinho, e é papel também enviar, lançar ela, porque só aprende a voar fora do ninho. Ou, vou repetir, você só vai aprender a voar fora do ninho. E chega uma hora que você tem que empurrar para fora, porque a natureza dele é voar, ele vai voar. A sua natureza é voar. A sua natureza vai voar. A sua natureza, meu filho, é voar. A natureza de cada um de nós aqui é voar. Nós nascemos para isso. Nós nascemos segundo o propósito de Deus. Nós fomos gerados em Deus para o louvor e glória da sua graça. Nós fomos gerados em Deus segundo o seu eterno propósito, para cumprir o propósito de Deus. E às vezes Deus cria alguma situação para empurrar para fora do ninho. Agora é você, filho. Aí a mãezona vai lá, leva para cima, calma. Aí ele olha para a mãe, você não podia fazer isso comigo. Eu lembro do meu menino, do Jonatas. O Jonatas hoje, ele tinha a língua projetada, então ele falava batata, e ele tinha muito medo de água. Aí eu morava na frente do clube, e todo dia no final da tarde, muito quente, eu ia no clube com os meninos, brincar na água. Aí ele ficava com medo, aí eu estava lá com a Késia, brincando com a Késia, com a mais velha, e ela toda tirada, e ele sentado na balizinha, na baliza da piscina, assim, vem filho. Eu falei assim, eu tenho medo. Vem, Johnny, eu tenho medo. Eu falei assim, confia no papai, pode vir. Eu não vou deixar acontecer nada com você, meu filho. Aí ele falou assim, você vai me segurar mesmo? É claro que eu vou. Aí ele deu o timão. Vai mesmo? Eu falei, vou, pode vir, pode confiar. Então me dá a mão. Eu dei a mão. E ele pulou. Eu deixei ele cair. Foi igual um machado. Aí eu peguei lá embaixo e levei. Aí quando ele saiu, você me segurou mesmo, hein, pai? Muito legal, muito legal. E você tem que lançar. E a igreja é a mesma coisa. O ninho é assim. Pardal encontra a casa, andorinha encontra o ninho. E ela tem tem origem naquele lugar. Ela é transformada naquele lugar. Mas ela tem que ser enviada naquele lugar. Aleluia, irmãos. O envio faz parte. Vou repetir, o envio faz parte. Vou repetir, o envio faz parte. E Deus vai enviar você também. Aleluia. Aleluia. O ninho é confortável.
olha que delícia aqui. Mas alguns de vocês vão ser lançados no campo, vão ser enviados para o campo, depois de terem aberto células. Aí você vai, não, agora vamos implantar uma igreja lá. Deus vai enviar a sua vida, meu irmão. Esse é o papel do pai, que o pai vê o que o filho não vê, ele vê além. Aleluia, aleluia. O problema disso, eu chamo isso da maldição do filho mais novo. Que o filho mais novo, sabe, ele não entende isso. Ele quer ir antes do tempo. Ele não quer ir quando tem que ir, ou ele quer ir antes do tempo. Então ele quer se lançar do jeito dele. Ele quer chegar aqui na casa 9 anos depois, tudo andando, e ele quer a coisa do jeito dele. Amigão, você está no lugar errado. É o problema do filho mais novo. É como o filho pródigo. Sabe como é que eu vejo a visão do filho pródigo? Que ele entende a vida como um grande entretenimento. Ele entende a igreja como uma brincadeira, um playground, onde ele brinca, ele se diverte. Fazendo. É uma grande tiração de sarro. Isso faz parte. Está ali as crianças ali, os mais novos. Ali, elas estão ali na delas ali, brincando, conversando. Qual que é o assunto aí, filho? Você entende o que eu estou dizendo? Porque o filho pródigo, ele via a vida como um grande entretenimento. Vamos zoar, vamos tirar uma onda. Ele recebe uma herança, ele não dá valor para aquilo, ele não sabe quanto custou aquilo. E ele só vê a vida do ponto de vista da necessidade imediata. Qual que é a necessidade imediata? Eu preciso disso, eu preciso daquilo. É aqui e agora. É a geração do imediatismo. Mãe, me dá o celular, senão eu vou morrer. É assim. Tem que ser do jeito deles, tem que ser na hora deles. Essa é a maldição do filho novo. Sabe aqueles meninos birrentos? Ah, meu Deus, se faz comigo. Um dia, sabe, no shopping, no supermercado, aí começa aquele menino. E a mãe, ai, Juninho, você está me matando de vergonha, Juninho. Ai, mano. Esse é o tipo de pai que a gente tem hoje. Um dia a Kézia fez isso comigo no supermercado. Só fez uma vez. Papai quer aquilo ali. Eu quero. Não. Eu virei as costas. Ela pegou, enfiou no carrinho. Pensou, gente? Enfiou no carrinho, guardou no carrinho. Quando foi passar no caixa, você pegou isso aqui? Ai, eu quero! É meu! E começou a fazer um escândalo no supermercado. Não era o supermercado, era o hipermercado Extra.
E começou, você está me testando, menina. Oh, querida, melhor levantar. E ela foi, arranquei a cinta e dei 3. Pai, Filho, Espírito Santo. Aí veio uma senhora, que absurdo, pai. Falei assim, se eu não fizer isso agora, vai comprometer o futuro dela. Eu prefiro corrigir agora. Chegamos em casa, conversamos. Você entendeu? A minha caçulinha, a Rebeca, um dia, fui na Lojas Americanas, ela apareceu, chegamos em casa com um batom de chocolate na mão. Falei, onde você arrumou isso, filha? Ela, não sei. Você não sabe. Você vai devolver agora. Não, papai. Vai devolver. E ladrão aqui no Brasil é preso. Você vai lá comigo agora. Peguei ela. Ai, papai, eles vão me prender. Eu falei assim, mas fica tranquilo, papai vai levar Nescau para você na cadeia. A Neva, você é mal demais. Assim, mas tem que aprender. Porque você não ensina, irmão, vira ladrão. Vai acostumar a aparecer com coisas dos outros em casa. Pode ser um carrinho. De quem é esse? Eu achei. Falei assim, você achou aonde? Então nós vamos levar onde você achou. Pai, mas eu achei. Falei, mas alguém perdeu. Se você achou, tem alguém procurando esse carrinho. A sua responsabilidade é encontrar o dono dele e não ficar com ele para você. É assim que você gera responsabilidade nas pessoas. Aí ela foi. Você vai comigo? Eu falei, vou. Fica tranquilo, querida. Nós estamos juntos. Papai vai contratar um advogado bom para você. Chamar o Gabriel lá de Fortaleza. Ele vai lhe ajudar. Ele vai ajudar. Ele gosta desses casos difíceis. Quando ela foi levar para o guarda falou assim, fala para ele. Ela foi entregar, falou assim, fala o que você fez. Eu peguei, falei, não, fala direito. Você não pegou. Eu roubei, tio. Você vai me prender? Irmãos, claro que não. Fala direito, moço. Me ajuda, não me atrapalhe. Ela tem 19 anos hoje. 19 anos. Ela é a menina que morreu e ressuscitou da piscina. 1 hora depois de morta. Eu falo para ela direto, falo assim, minha filha, Deus ressuscitou você. Ela ficou 1 hora morta depois do afogamento. E ela ressuscitou. E Deus ressuscitou você para você ser uma profeta nessa nação. E você vai ser. Você entende o que eu estou dizendo, irmão? Aleluia. Aleluia. Então a nova geração, pelo amor de Deus, vou acabar. Vamos orar. Não é nada. Quem vai apanhar do Gilson, eu não sei. Você entende o que eu estou dizendo, irmão?
Então, quando eu penso nisso, sabe, a nova geração tem esse desafio. Qual é o desafio da velha? Saber identificar a nova, ser águia, gerar no ninho, ajudar na transformação e enviar. Mas qual é o papel da nova? Você identificar e dar valor para aqueles que vieram antes de você. Se você está aqui hoje, alguém trabalhou por isso. Essa igreja não nasceu ontem e não nasceu no dia que você chegou aqui. Existem pessoas que trabalharam muito antes disso. Em João 4,37 diz assim, quando Jesus ele chega no capítulo 4, diz assim: assim é verdadeiro o ditado, um semeia e o outro colhe. É assim, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Eu gosto dessa expressão. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Ouça isso, meu irmão. Nem tudo na igreja está perfeito, nem tudo na igreja está pronto, mas para chegar onde chegou, teve gente que trabalhou para isso. É 9 anos. A gente estava lembrando ali, época da casa, da casinha, né? Vocês falam da casinha? Eu preguei lá na casinha, que era top. Eu preguei aqui sem telhado. Foi feita a conferência, lembra? Não? Enfeitaram tudo, não tinha telhado. Deu um chuvão. Acabou tudo. Você entende? Existem pessoas que trabalharam. Qual que é o problema da geração nova? Ela não dá valor para a antiga. Quando a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, irmão, porque tudo no Evangelho é fruto de quem veio antes, de quem trabalhou antes, de quem serviu antes. Eu sou fruto da geração que veio antes de mim. Reconhecer o trabalho árduo dos pais que proporcionaram a herança. Meu irmão, isso aqui é uma herança, mas a gente precisa reconhecer o trabalho de quem veio antes. Qual foi o problema do filho pródigo? Exatamente isso. Ele recebe a herança do pai sem aprender a história de como tudo foi construído, sem reconhecer o trabalho árduo dos pais. Vou fazer uma enquete aqui. Quantos aqui, sabe, uma enquete assim, quantos de vocês aqui, eu vi um vídeo muito interessante, está circulando aí na internet, muito legal. Um cara, ele pega um grupo de jovens assim, ele falou assim: quantos de vocês não gastou um centavo, não gasta nada dentro da sua casa, só recebe, dê 2 passos à frente, pá, deu 2 passos, a maioria. Quantos de vocês não se preocupam com a conta do telefone, com a conta da água e com a conta da luz? Dê mais 2 passos. Aí, 2 passos. A minoria ficou para trás. Quantos de vocês são frutos de pais que não são separados? Dê 2 passos à frente. Quer dizer, e ele falou assim, quando ele terminou todas as perguntas, ele falou assim, que o primeiro que chegar lá vai ganhar $100. Então você percebe, a maior parte deles, eles receberam facilitado quase tudo na vida, porque os pais proporcionaram isso. Então a chegada deles no final, e a possibilidade maior, quem teve esse privilégio, ele vai chegar antes, e quem largou no fim vai ter que correr mais, vai ter que se esforçar mais. O problema não é isso, o problema é não reconhecer isso,
é não ver isso, não reconhecer o trabalho árduo dos pais. E eu estou falando não somente dos pais espirituais, mas estou falando dos pais, pai. Então aquele que não honra os pais, ele está fadado ao fracasso, assim como o filho pródigo, perder tudo. Quando você não dá valor para aquilo que você recebeu, quando você não dá valor para o teto onde você dorme, quando você não dá valor para a comida que é colocada na mesa, que você não gasta um centavo por isso. É saber reconhecer a história dos pais. E saber reconhecer isso me ensina a entender que embaixo de tudo que está construído existe o suor de quem trabalhou arduamente. Tem muito suor aqui, há lágrimas aqui. Quantos entendem isso, irmãos? Quem entende isso? Quando eu penso nisso, irmão, eu vou encerrar. Cada geração passou por um caminho melhor, porque quem veio antes melhorou o caminho. Olhe para mim, eu me converti em 1984. Eu era um noiado, usuário de droga, louco, virado, demônio. Aliás, o demônio não entrava em mim, eu entrava no demônio. Eu possuía demônio. Tudo era mais complicado. Na minha igreja não tinha nada disso. Era um órgão, gambite, aquela coisa chata, não era igual isso aqui, chique, bonito. Tecladista top, o Ricardo. Aleluia. Sabe o que significa isso? Esse aniversário significa a gente reconhecer o trabalho que foi feito nesses últimos 9 anos, que você desfruta, que você se beneficia de tudo isso sem ter feito esforço algum. E eu acho tremendo, sabe por quê? Na Bíblia, certa vez Jesus disse de vários homens, um trabalhou mais, outro trabalhou menos, outro trabalhou quase nada. No final todos receberam o mesmo salário, porque a graça é assim. Aleluia, irmãos. Mas isso não anula o valor que você tem que dar. Isso não anula a gratidão a Deus que você tem que dar. Aleluia, gente. Você entende o que eu estou dizendo? Aleluia. Vamos ficar em pé. Aleluia, 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 aleluia. Olhe para mim aqui, meu irmão. Essa casa não é só uma igreja. Essa casa é uma casa de destino. Eu vou repetir. Esta casa é uma casa de destino. Aonde você nasce, passa por todo o processo de transformação, vai no encontro, volta do encontro, faz a escola ministerial, é discipulado por alguém, cuidado por alguém, participa de uma célula, mas você tem um destino para ir, e Deus vai te lançar no destino.
é a coisa mais preciosa. A pior coisa que pode acontecer com a gente que é líder é quando a gente quer o filho no ninho o tempo todo. Há um momento que nós vamos te enviar, e você tem que ser enviado. Aleluia. Mas isso só acontece quando você entende seu papel. Você é filho e você precisa honrar os seus pais. Levante as suas mãos a Deus, querido. Deixa o Espírito de Deus se mover no seu coração. Sou cordeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família, batizados por teu Espírito, fui adotado como filho. Sou cordeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família, batizados por teu Espírito. Clamamos, Abba, Pai. Você é um filho de Deus. Clamamos, Abba, Pai. Nós somos teus, pra sempre ser. Você vai levantar suas mãos aos céus e você vai agradecer a Deus por essa casa. Você vai agradecer a Deus pelos pastores dessa igreja, pelos pais dessa igreja, que tem paternidade apostólica aqui, que é o Gilson. Você vai levantar as suas mãos e louvar a Deus. Você vai agradecer a Deus pela sua casa, pelo seu pai, pela sua mãe, por aquilo que Deus te plantou dentro de uma casa. E você precisa ser um filho amado ali. Você precisa ser um filho honrado ali. Levante as suas mãos e comece a adorar a Deus, a agradecer a Deus. Eu enterrei a minha mãe tem mais ou menos 90 dias, 120 dias. Eu fui morar em São Paulo para poder cuidar da minha mãe, para estar com ela. Eu sou extremamente grato a Deus pelos meus pais, e ao mesmo tempo sou extremamente grato a Deus pelos meus pais espirituais. Eu tive alguns homens assim extraordinários: pastor Jorge Ares, pastor Márcio, pastor Antônio Cirilo, pessoas que marcaram a minha vida, que me deram um destino, que me deram um norte na minha vida. Eu não seria nada do que eu sou sem eles. E a sua vida não é nada sem esses pais que geraram, que plantaram em você, que ensinaram você. Você vai levantar as suas mãos e começar a orar por cada pastor. Se você nasceu aqui, ore por aquelas pessoas que abençoaram a sua vida nesse lugar, que serviram você, que fizeram você ser uma pessoa melhor, que ajudaram você nas transformações que Deus produziu na sua vida. Se você veio de outros lugares, de uma outra igreja, independente do que aconteceu, seja grato a Deus hoje. Levante as suas mãos, abra a sua boca e comece a orar. Levante a sua voz. Levante a sua voz, em nome de Jesus. Oh,
Espírito de Deus, converte o coração dos filhos aos seus pais. Espírito Santo, converte os nossos corações aos nossos pais, aqueles que nos geraram, que nos ensinaram, Senhor. Tua palavra diz que nós devemos nos lembrar dos nossos guias, e nós queremos lembrar de cada pessoa que nos guiou, que nos orientou, no nome de Jesus, no nome de Jesus.